Boa tarde, já estamos ao vivo. Rosa, pode dar a introdução? Olá, pessoal. Boa noite para o pessoal de Angola. Boa tarde, pessoal do Brasil. E olá a todos os outros pessoas que estão em outros países. Demos assim início a mais um programa no final de semana. E para hoje nós temos a nossa querida e amiga, né? Alguém que nos tem ajudado muito, que é a Clarice. Clarice, seja bem-vinda. Hoje que vai apresentar o programa sou eu, Rosa Rodrigues, e a Angélica. Angélica, bem-vinda também. E saberemos um pouquinho da trajetória da Clarice como escritora independente e quais são os desafios que ela enfrenta diariamente. Angélica. Um pouquinho, Rosa. Aqui o nome ela não deve ter visto. É Thaís. Thaís Rodrigues. Thaís Carolina, eu vou botar o C. Tá vendo? Eu juntei todo mundo. Gente, quem faz ao vivo acontece isso. Desculpa, Thaís. Não tem problema que ela já acertou o nome. De novo. Não tem problema que ela já acertou o nome da próxima personagem do próximo livro que vai ser o ano que vem. Olha, então faz um desconto para mim. Dê desconto para ela. Vai lá. Olha que chique. Continua. É sabido que a Thaís é uma escritora brasileira. Para o pessoal de Angola, ela é uma das nossas amigas do Brasil, que tem influenciado muito a juventude nos últimos anos com as suas brilhantes ideias, não só. Hoje teremos uma entrevista, ela nos vai explicar um pouquinho de si e da sua trajetória e possivelmente tirar a dúvida de alguns dos nossos colegas que fazem parte da editora. A todos da editora, sintam-se convidados e abraçados e permitam-se viajar ao pé de nós e conhecer um pouquinho dela. Nós sabemos que é do outro lado do mundo, como dizem cá em Angola, do outro lado do oceano. Então, temos uma trajetória, acho que 2 dias ou 3 dias para chegar no Brasil. Então, é muita história para contar. Com certeza. Gente, Rosa, obrigado. Gente, aqui acontece de tudo, vocês não precisam ficar preocupados que quem faz ao vivo, a Thaís já está até acostumada, né, Thaís? A gente também fazia. A gente faz ao vivo sempre. A gente fazia eu faço ao vivo aqui, eu faço ao vivo na rádio, eu faço ao vivo em lives, e tá bem tudo esperado. Seja bem-vinda, Thaís. Fala um pouquinho pra gente. A gente já conhece a Thaís, né, gente? A Thaís é a figurinha carimbada aqui da editora. Fala um pouquinho da sua trajetória, só para quem está entrando agora e ainda não te conhece, eu te conheci. Eu sou a Thaís Carolina, eu moro aqui no interior de São Paulo. Crescida aqui nos sítios e nas fazendas aqui do interior, que a gente brinca, mas brincadeiras à parte que é bem industrializado, na verdade. E eu escrevo, já fazem muitos anos, mas eu publiquei a partir de 2021, quando uma jornalista, hoje jornalista da Globo Palmas, minha amiga, resolveu me empurrar para um concurso de uma editora e me colocou para ser uma das participantes e deu certo, com o primeiro livro que chamava No Dia em que Eu Morri. E a partir desse momento, a gente seguiu escrevendo cada vez mais, na verdade, assim, reescrevendo o que eu tinha escrito desde a juventude, desde a meninice, que nem a gente fala aqui, e aí a gente foi conseguindo galgar mais espaços. Não sou nenhuma autora renomada, sou a Thaís, do interior de São Paulo, eu sou radialista, na verdade, de profissão e de formação. Trabalho também com audiovisual, com produção de evento de audiovisual. Minha primeira mostra literária saiu esse ano, em outubro, aqui na minha cidade. Então, vamos fazer o primeiro evento literário da cidade de Salto, graças a Deus, vai sair. E, fora isso, a gente tem Salto Film Festival, o Festival Outono Saltense, a gente grava aí, participa de festival com os filmes da gente, que é meu e do meu compadre, a maioria. Então, eu tenho uma história com a arte. Além disso, eu sou admiradora de música, que eu já toquei violino muitos anos da minha vida. Então, eu tenho vamos dizer assim, um caminho pela arte. Sou extremamente crítica e transgressora, às vezes, e muito sarcástica. Então, a minha obra tem muito da crítica social que eu carrego, das coisas que eu vejo, e de uma paixão que só eu sei o que é a paixão pelo estado do Rio Grande do Sul e pela cultura sulista no seu geral. Então, quando você lê um livro meu, em algum momento você vai estar se deparando com alguma coisa que está lá no Rio Grande do Sul,
E então você passa a viajar um pouco comigo por esse lugar maravilhoso. Tá cortado, Angélica. Eu tô vendo. É que a gente... Vou pedir desculpa, mas eu tô com gripe, então vira e mexe, eu vou ter que dar uma silenciada aqui para dar uma espirrada, tá? Mas eu tô escutando. Tem um pessoal que já chegou. Luzineide Vapor, muito bem-vindo, estou on, obrigado por estar aqui. Alcebiades Júnior, é o nosso CEO, né? Boa tarde, estou na área. Odília Brito, boa tarde a todos. Obrigado por vocês estarem aqui. Escritos de Pedro, nosso Pedro Dias, está lá do outro lado do mundo, quer dizer, já é do outro lado do mundo, está mais do outro lado do mundo ainda. Olá, gente do bem, sempre acompanhando o que já virou uma marca nesta casa. Saudações, Angélica e Rosa. Gratidão a Thaís Carolina. Tá, trabalho. Muito bem, gente. Nossa, eu estou muito feliz assim, com a Rosa, tá aqui a Rosa, sim, a Rosa é o nosso chaveirinho. Então, assim, a Rosa é eu no começo, Thaís. Lembra como eu era tímida, toda atrapalhada? Era mais ou menos isso, assim, não que você seja atrapalhada, tipo, mas assim, a gente no começo, eu era que nem você, eu tinha as mesmas dificuldades no começo, quando eu comecei a gravar, porque eu não gostava, a Thaís sabe disso, eu não gostava de aparecer. E aí eu falava para ela, tem que aparecer, tá de graça. Acabei virando sem live, invasora de live. Era eu. Aí, assim, você fala que você não é reconhecida, né? Que você não é uma grande escritora. A gente não acredita nisso, tá? O que tem movido a sua escrita hoje, no seu momento atual? A teimosia de querer colocar muito personagem transgressor e muito personagem fora do padrão aceito. Por aí. Ah, mas assim, você já faz isso, né? Então não tem como ser só isso. E você tem 3 filhas. Você é radialista, você é escritora. Como que concilia tudo isso? A gente não concilia, a gente fica com burnout e segue o baile. Eu não tô mentindo, gente. A gente depende de remedinhos, a gente toma remedinhos para poder conseguir conciliar, mas as meninas são os menores dos meus problemas, elas são maravilhosas. Eu brinco que eu estou ganhando retorno da maternidade agora. A maternidade já está dando retorno, já estão limpando casa, a mais velha já trabalha, então tá tudo certo, gente. Mas é os trabalhos mesmo para conciliar tudo, porque tem hora que eu falo, nem eu acredito que sai tudo, e eu não surto. Não surto assim que eu digo, eu não largo tudo e falo, não vou fazer mais nada. Eu sei que hoje, gente, até conversei com a Thaís antes, que eu conheço toda a trajetória da Thaís, assim como a Thaís conhece a minha, né? E a Thaís é uma escritora independente, tá, gente? Ela não tem editora, né, tá? Você tinha, né? Agora você não... Eu tinha, agora não tem mais. Então ela é independente. Ela é uma escritora independente que corre atrás de divulgar os seus trabalhos, independentemente. Às vezes ela tem parcerias, às vezes não tem parceria, às vezes é sozinha andando louca mesmo, porque a gente é louco fazer o quê, né? E assim, em termos de redes sociais, né? Como que você tem feito para divulgar o seu trabalho? Você prefere aquela divulgação orgânica ou você já participa, assim, você já pagou tráfego pago para fazer suas divulgações? Olha, eu não tinha feito tráfego pago há um tempo atrás, mas comecei. Uma questão, até por causa da feira de Joinville, gente, quem estiver nos ouvindo, estiver em Santa Catarina, ou for a Santa Catarina na feira do livro de Santa Catarina, lá de Joinville, estaremos lá, eu, Stephanie, então dá uma passadinha no nosso stand é o Scripters, e aí a gente vai estar por lá. Aproveita e pega um jornalzinho, que nós vamos fazer um jornalzinho especial para vocês. Tá aí já desligando por tudo, tá? Pra você ver. Jornalzinho, gente. Isso é uma divulgação, gente. Ela vai conversando e vai divulgando. Vocês já perceberam isso? E a questão toda do Instagram, eu não sou uma pessoa blogueira, tá, gente? Pelo contrário, até por pouco que eu faço é muito pelo rádio, né? Então, eu aprendi a mexer com o Instagram, tá mais na frente do Instagram por causa do rádio. Mas o que a gente tenta? Tenta participar o mais possível de lives, de divulgação, e eu vou muito agora para as feiras, né? O pessoal físico. Já paguei muito influencer, já não está dando tanto resultado, a gente já fez muito. Cada hora você tem que estar mudando, inventando uma coisa diferente
para poder estar divulgando e para poder dar certo. Isso que é mais legal. Porque você não pode sempre fazer a mesma coisa, porque cai na moda, e aí a galera já não faz tanto. Mas é uma dificuldade, né? Para quem não está acostumado a trabalhar com a internet e nem gosta, às vezes, disso, é que nem eu falo assim, não tem nada de interessante para mostrar da minha vida, que eu escrevo à noite, geralmente com uma cara de morta, que eu fico cansada, eu chego do escritório, tomo banho, boto meu pijama aqui, sento nesse computador e fico aqui. Então é muito engraçado, o pessoal fala, ai, mostra a sua rotina de escrita. Eu falo, as primeiras 3 horas de rotina minha de dia, você já cansou, irmão. Proibido para menores. Quem deve me ver até 1h da manhã escrevendo no meu computador, você vai... Não, é maquiada, bonita, linda e maravilhosa. Não vai estar, não vou. Vai estar de pijama. Mas viu, eu já fiz live de pijama, tá, gente? Quando a gente fazia nos tempos do Flow, eu tinha que às vezes assumir o negócio, eu já tava de pijama, eu falava, eu assumo, peraí, 9h da noite, eu ligava o computador do jeito que eu tava, eu não tô muito aí capaçoca mesmo, que eu sou uma pessoa meio fora do padrão, e aí eu acabava fazendo. Então, assim, a internet é necessária. Hoje o Google Ads dá uma visibilidade, sim, o Instagram dá uma visibilidade, mas eu acho que a gente está com um probleminha. Eu sempre falo isso, eu acho que o Google Ads hoje é a bola da vez para a gente, porque o Instagram está muito cheio de bookstan. Então, assim, mas antigamente o bookstan era aquele cara que gostava de ler, o moço do vinho e tal. Hoje, eu falo que qualquer pessoa que lê, acha que isso pode virar uma profissão e vai para a internet, não, eu vou fazer resenha, eu vou cobrar R$350. E assim, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu acho que não contaram, não, né? Falar igual os amigos da Angélica. Gente, escritor é tudo. Quem é rico é fogo, entendeu? Todo mundo tá no gargalo da coisa, e aí a gente fala assim, às vezes tem. E não é por isso que não tem histórias legais. E muitas das feiras têm quebrado um pouco desse paradigma de o pessoal não lê livro brasileiro. Não é isso, gente. O livro internacional ele tem muito mais marketing do que um livro nacional de um escritor independente, né? Vamos lá, Record, Intrínseca, a Thaís Carolina, né? Então, você imagina, você está sendo bombardeado sobre o livro o tempo inteiro, sobre a história, sobre o filme, e aí você tem esse pequeno marco, né? Que é a questão do... Eles têm dinheiro, mas quando você vai na feira do livro, direto com o pessoal, a galera quer ler, inclusive quer se identificar. E às vezes com um livro americano, um livro europeu, você não se identifica. E aí, lógico, tem os tiozinhos cult, né? Eu ia falar que não posso, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, pode falar que os políticos é bravo comigo, né? A galera que entende de política. Mas tem galera que vai ler os russos, vai falar, não, porque os livros clássicos, porque não sei o quê. Eu vou olhar pra cara dele e falar, não, porque isso que é escrita, isso tá bom, irmão. Aí dá vontade de fazer igual a Xuxa, aquele meio, né? Você tá lá, Cláudia, enche o saco. Rosa. Tem algo que a Thaís disse que é bem real cá em Angola também, cá em África. As pessoas aderem mais a livros internacional com relação ao livro nacional. Thaís, como uma escritora independente, tem sentido que há vantagens de ser independente ou é mais fácil estar associada a uma editora com um nome já no mercado? Eu falo que eu não sei como é que é em Angola, mas no Brasil a gente tem assim, né? Vou classificar dessa forma, e não é que é ruim. A gente tem a editora grande, que é aquela que faz a publicação tradicional e que publica autores internacionais, autores nacionais, dentro do aceitável, dos prêmios que existem, que dizem quem são os melhores escritores. E você tem aí depois as médias, que trabalham aí com uma tiragem de 3 a 5 mil, né, livros, e tentam ali, estão fazendo o seu merchandise ali, sendo publicações tradicionais, e aí você vai para os pequenos, que são ou publicação pública, ou publicação participativa, ou até tentam uma publicação tradicional. Só que você tem um problema muito grande no Brasil, né? Porque o Brasil ele tem problema de logística para a distribuição de livros, e você tem problema de venda de livros. Então, quando as pessoas, por exemplo, você não vai ter o mesmo preço de uma Record, que cada edição dela, a tiragem é de 10, 20 mil.
Aí você vai para uma editora pequena que tira 500. E se tira 500, isso sabe quando não tira 100. Então fica muito caro. A Record manda para a China para imprimir. E a gente está ali, né, na gráfica ali de Santa Rita, que a gente tem que ir lá buscar, inclusive, o livro. Percorrer os 240 quilômetros e ir lá buscar. O independente, ele é o cara que acaba fazendo tudo. Né? Ele tem amigos, que é o meu caso. Né? Então, por exemplo, eu trabalho em comunicação. Então, eu tenho fotógrafo amigo, eu tenho filmmaker amigo, eu tenho diagramador amiga, eu tenho revisorista amiga, então fica mais barato. Mas quando você vai pegar esse custo no duro mesmo ali, se não é seus amigos, alguém que cobra para fazer tua capa, alguém que cobra tua revisão, alguém que cobra tua diagramação, sai mais caro. E às vezes arcar com isso, e arcar com o valor da impressão, e ir para as feiras, porque, viu, é um custo muito alto. Você jamais você vai para uma feira e vai empatar sendo independente e vai só empatar. Geralmente você vai gastar mais do que você vai vender. Só que aí vem os poréns. Tá, eu me filiei a uma editora pequena, pago um valor menor, porque como ela faz pelo menos um pouquinho mais de quantidade de coisas, ela tem um valor um pouco melhor. E depois eu fico com os livros para mim, só que eu perco um pouco da autonomia sobre os livros. E aí começam os problemas. Porque às vezes uma editora pequena, ou a pessoa pode até entender, mas ela não entende do seu nicho de escrita. E aí ela faz uma capa desenhada para uma pessoa que escreve sobre trabalho escravo. E aí, como é que fica? Ela vai fazer uma capa ela vai fazer uma diagramação que nem sempre você vai concordar, mas você tem que concordar que você está numa editora. Então é um pouco complicado. Quando você escolhe esse caminho, que foi o meu caso, eu escolhi porque eu tinha muita gente para me apoiar. Eu tinha a revisora, acho que aqui deve estar para cá, né? A revisora, eu tinha a diagramadora, que é a minha amiga que viaja para as feiras comigo, e eu tinha a minha melhor amiga, que, inclusive fui levar ela no inglês agora de pouco, minha amiga. Ela fez as fotos para a capa do meu livro. Eu tenho uma outra amiga que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que faz as capas, o designer das capas para mim, ela mora lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, aí para mim esse custo cai muito. Beleza, mas não é fácil. Então, toda vez que alguém fala, eu vou ser autor independente, porque o autor independente é o novo paladino da justiça da editorial. Não, você não é, você vai ter muita dor de cabeça se você não tiver apoio. Mas, às vezes é melhor ser independente do que cair em golpe de editora. E aí a gente pode enumerar os golpes de editora que existem. Acho que deve existir aí, existe aqui. E editora pequena vai esbarrar na distribuição. Né? Para você ter uma distribuidora, você tem que ter um número de livros gigante, então seu livro não vai chegar a todos os pontos do país. E aí você vai ter que mesmo botar sua carinha bonita. E outra coisa que a galera se ilude. A editora vai vender meu livro? É lógico que não, meu amor. Você é mais um no catálogo. E isso a gente está falando desde para autor grande, quanto para autor pequeno. Você tem que se divulgar, você tem que divulgar o seu livro, você às vezes vai ter que dar uma de cara de pau, ou arrumar um cara de pau para você. Eu sei fácil. Você falar isso, né, Thaís? A gente trouxe esse assunto porque eu e o Alcebiades, que é o senhor da editora, vive batendo nessa tecla, porque isso é um projeto de vida dele. Então, ele não cobra para diagramar, ele não cobra para revisar, para montar o livro, para fazer a capa e colocar e publicar no Clube dos Autores. E assim, as pessoas acham que ele ainda não ficam satisfeitos. Sabe? Ele faz um trabalho social gratuito, viu, Thaís? Ele faz tudo isso que você falou de graça. Que é um projeto que ele tem com a África. E eu vivo batendo na tecla que eles não entendem o tesouro que eles têm na mão. Porque não é qualquer um que faz isso. Não, as editoras, elas querem ganhar. Elas não querem trabalhar de graça. Você é um risco para a editora. Para toda editora você vai ser um risco. Porque você pode ser que você venda 50, pode ser que você venda 100, pode ser que você não venda. Você tem noção do que é isso? Exato. A gente até faz alguma divulgação, só que se o escritor não se interessar pela divulgação do trabalho dele... Olha, eu não tô... Gente, e longe de mim tá defendendo editoras que fazem coisa errada. Vim de uma editora
que foi a minha primeira casa editorial e única, e tenho muito a agradecer pelo que eu aprendi, mas teve um momento que o meu alinhamento já não estava mais com o alinhamento da editora, e está tudo bem, eu agradeço imensamente a ela pela oportunidade e por todos os ensinamentos que ela me deu. E está tudo bem, literalmente, eu sou uma pessoa muito consciente. Só que às vezes eu falo isso, é o mal do artista, tá? Eu passo isso aqui no Conselho de Cultura da cidade de Salto. Ai, mas eu sou artista, as pessoas têm que gostar da minha obra. Se a pessoa não te conhecer, irmão, ela não vai gostar da sua obra. Nossa, mas eu sou melhor do que aquele stand-up. Estou falando de teatro, mas aí a gente vai para outros segmentos, tá? Só que alguém te conhece. Aí como é que as pessoas vão me conhecer? Você dando a sua linda cara a tapa, né? Eu falo que se hoje eu sou conhecida na cidade, eu sou a Thaís da rádio. É porque todos os dias da minha vida eu bati, só um minutinho. O salgadinho tá pago. Já. Obrigada. Gente, a Queiras comprou salgado para comer de almoço. E aí saiu o fone de ouvido da orelha. Peraí. É assim que funciona, gente. Essa é a realidade do escritor independente. Essa é a realidade das mães que precisa dar comida para as crianças. Então, assim, não adianta, sabe? A gente fala assim, mas se o autor não botar, aí é uma coisa que todo mundo fala. Eu gosto muito da galera dos coach. Ai, gente, adoro coaching. Dá vontade de mandar todo mundo para aquele lugar. Ai, você tem que ter autoridade, falar, aparecer. Ok, mas a galera não vai ler porque eu sou a Thaís da rádio. Olha que eu moro numa cidade de 126 mil habitantes. A cidade do lado, que é a 3 quilômetros, tem 180. E a minha cidade, que é aqui do outro lado, que é tudo muito pertinho aqui. A minha cidade tem 300 mil habitantes, que é a cidade que eu morava. E é a cidade de onde eu venho. Ninguém vai ler porque eu sou Thaís da rádio, gente. O pessoal vai ler se gostar da história. E aí eu tive esse insight numa feira que eu fiz. Porque eu não chegava e falava, oi, gente, eu sou a Thaís, escritora. Eu chegava assim, com um monte de marca-página na mão. Pior que não tem muita coisa pra fazer marca-página aqui hoje, que minhas coisas tá tudo guardada. Eu chegava assim, escolhe o marca-página. Eu vou te contar a história do livro. Se você gostar, a gente tá ali, nós somos os autores independentes da feira, e você vai lá ver o livro. Vendendo tudo. Porque a pessoa se atrai pela história, mas se ela não te conhecer, na verdade, se ela não conhecer sua história, como é que ela vai se atrair por ela? Só porque você é bonito? Não vai. Ah, boa. E Homer não é bonito e ganha de nível pra caceta. E o elemento surpresa, né? Porque a gente está tão acostumado a ir em feira e ver as pessoas por trás da bancada, só ali esperando as pessoas chegar e folhear o livro e ver, né? Do que chegar a ver o escritor, porque fica aquela coisa, não, ele é escritor, ele vai chegar no público, né? Então, você vê esse método que a Thaís usa de chegar, e ela, a Stephanie, de chegar no público, né? Vamos conversar com o público. Eu gosto disso também. E eu não vou para vender o meu livro, eu pego de todo mundo que está comigo na banca e vou para a feira e falo, escolhe, quero te contar uma história, seja minha, seja dos outros. Tanto que teve gente que deixou para comprar o meu livro e virava para a Stephanie e falava assim, nossa, mas você que escreveu? Eu falei, não, quem te escreveu esse livro aqui foi a moça que te abordou lá em cima, onde você encontrou ela. Ela falou que ela era autora. Mas eu preciso falar que eu sou autora? Ou será que se eu te contar uma boa primícia, você vai gostar e vai ler meu livro? E vai ler meu conto, né? A mesma coisa acontece com o cinema. Hoje eu vejo uma grande abertura para o cinema nacional, pelo menos brasileiro, e eu fico abismada de ver que a gente está lotando sala de cinema. Até ontem, os filmes nacionais não eram bons. Não, são bons sim, são bons, vamos lá assistir. Tudo bem que tem uns que são meio cult, sem fala, eu fico olhando assim e falo, ai, Jesus. Ai, porque tá no caminho. Porque a galera cult. O cinema francês sem fala. Vá dormir com seu cinema francês de conchinha, me deixa em paz com a minha novela. Ai. Entendeu? Eles trazem a desvalorização do conteúdo nacional. E não é só o Brasil que tem essa dificuldade em adquirir ou gostar do material nacional. Cá em África também tem muitas dificuldades. Olha aqui em África, principalmente em Angola, não digo outros países que falam português, né? Países falantes do português, mas Angola consome muito conteúdo brasileiro, não só livros, novelas, filmes, noticiários, jogos. Consome muito, mas temos muita dificuldade de consumir o que é nosso.
Mas eu acho que a gente vem de países, e aí a gente tem uma outra visão. Aqui a gente consome muita coisa americana e muita coisa europeia. Os americanos, para a galera que gosta de um pop, e a galera intelectual, ou se acha intelectual, né? Vai para o lado da coisa europeia. Porque nós somos países colonizados e a gente aprendeu que o que é nosso não é bom. Né? Vocês consomem coisas de um outro país colonizado que chega para vocês e é de bom conteúdo. As nossas novelas são... a nossa teledramaturgia não tem para ninguém. A gente fez escola, que eu brinco, né? Para Game of Thrones. Eu escutei isso numa entrevista, que o fato da gente ter muito núcleo, porque a gente não conta uma história linear na novela, né? Você tem o núcleo da galera que mora não sei aonde, a galera que mora não sei aonde, eles meio se comunicam, e é a vida real, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm núcleos independentes com histórias rolando, que é além da história principal. E isso foi uma coisa que começou a ser passada pelo mundo e inspirou a galera de Game of Thrones a fazer um puta de uma série com 1000 núcleos. E olha que legal. E a gente aqui não reconhece que isso é bom. Tanto que tem uma coisa, a gente estava falando do Ainda Estou Aqui, um livro muito bom, um filme muito bom, mas eu estava conversando, eu falei, por que Olga, do Jaime Monjardim, ganhou prêmio e tudo, mas nunca concorreu a um Oscar, nunca foi um filme aclamado pela crítica cult do Brasil, e Ainda Estou Aqui também foi um filme assim. E aí eu mostro, me dou a nominação do quê? O Walter Salles, além de ser um cara, filho de um milionário, herdeiro de um dos maiores bancos do Brasil, que tem dinheiro para isso, ele não depende de incentivo, depende, se ele quiser fazer hoje um filme, ele vai lá, fala, pega o dinheiro e vai lá e faz. O Jaime Monjardim vem das novelas. E aí criava-se um preconceito. Mas a linguagem desse filme é muito novelística. Mas caramba, é um baita de um filme, uma baita de uma caracterização, um baita de um roteiro. Como que tu tá me falando isso? Né? Então eu sou muito defensora, porque aí eu vejo, a questão do que vem de fora é melhor, porque o que vem da Europa é melhor, porque o europeu... Vamos falar a verdade? O europeu roubou tudo de todo mundo e saiu como o tiozão da dono da bola. Roubou a bola de todo mundo, né? E chegou e falou, eu sou dono de todas as bolas do mundo. Não, você não é, irmão. A tua matemática é africana. A tua escrita vem de outro povo. Você roubou tudo de tudo. A tua ciência vem da Arábia. Os países árabes, que hoje são países árabes. Peraí. Você roubou tudo, muita dizer que o teu é melhor, a tua arte é provinda de coisas egípcias, e você está falando que a arte europeia... Amigo, você está aqui, né? Vamos ser real. Só que demora para as pessoas entenderem isso. Né? Demora para as pessoas... E eu acho que isso é um trabalho que a gente, que é a escritora, artista, seja qual nome a gente queira nos dar, a gente tem por obrigação. É retratar a coisa da gente, é falar da gente, é colocar uma mãe de 4 filhos, que nem no próximo livro, que se chama Clarissa, trabalhando e vivendo uma vida como qualquer outra mãe desse país vive. Você descobriu o nome da personagem dela. E como uma autora, né, uma literatura autoral, você tem uma literatura autoral dentro de um país que agora talvez esteja voltando uma cultura de leitura. Como que é o desafio, especialmente para mulheres escritoras? A gente nasce, a respiração já é. A gente nasce mulher, a gente já perdeu a corrida em 400 metros, né? Bem. E é muito engraçado, porque eu fiz um conto, chama Às Vezes, e eu estava no jornal. Gente, tem um jornal também no meio dessa história toda, meus patrões têm um jornal, eu vou lá de vez em quando, também encheu paciência. E o jornalista de lá olhou para minha cara e falou assim, você escreve romance? Né? Mas não romance de romance, narrativas longas, romance de romântico. Aí eu falei, depende, se você achar que a empregada matando a patroa é legal, tamo aí. É assim, ela... E aí, quem sou eu para dizer se é
romântico, vai que é romântico, né? Eu não sei. E aí, o muito engraçado é que às vezes as pessoas, tem duas coisas, né? Quando você escreve algo mais romântico, né? Algo mais. Que viu, a vida da gente sempre tá procurando o amor da vida. Vai caçar coquinho, que até as mais feministas das feministas estão caçando o amor da vida. Seja ele o amor onde estiver. A gente às vezes esquece, né? Então, assim, é como quando a gente escreve algo muito assim, as pessoas viram pra gente. E falam assim, mas tinha que ser mulher mesmo para escrever isso, né? Ou quando você escreve algo muito pesado, nossa, você não pesou a mão? Não pesei. E é muito engraçado, porque o próximo livro trata sobre isso, sobre o quanto a gente, às vezes, com algumas atitudes, a gente é repreendida por ser mulher, e como homem, essas atitudes são super aceitas, que é o caso Então, assim, ser mulher e escrever no Brasil, ser mulher e ser do audiovisual brasileiro é pior ainda. Porque todo mundo está esperando você escrever a novelinha de amor. E quando você vem com uma pedrada, a galera olha para sua cara e quer te desmerecer. E aí é foda. Eu estava querendo fazer a mesma pergunta. Pode falar, Rosa. Estava mesmo a querer fazer essa pergunta, como é que é ser mulher e escritora, independente num país como o Brasil, porque em África é meio complicado ser mulher, porque normalmente o século em si, né? Ou agora os homens têm ainda têm a ideia de que a mulher só serve para ficar em casa. Como é que é ser escritora independente e mulher num país onde os homens se consideram melhor e que acham que as mulheres devem simplesmente cuidar da casa? Olha, eu acho que assim, a gente está num outro período no Brasil que não é muito pior, tá? Porque agora os homens acham que a gente tem que trabalhar fora, ajudar eles a pagar as contas, cuidar dos filhos, cuidar da casa, e eles ainda são os coitados. E aí você tem duas vertentes no Brasil, né? Você tem a feminista que fala que tem horror a ter filhos, né? Então, aí elas mesmas segregam as mulheres que têm filhos e são casadas, e aí você tem os homens contra a gente também. Resumo, é uma merda. E aí eu tô falando de tudo. Eu tô falando de tudo. Eu tô falando de trabalho. Eu tô falando. É uma verdadeira assim, loucura. Porque você tem que ficar se autoafirmando. E como escritora, eu ainda não tive que me autoafirmar muito. Mas porque eu já chego botando branco e falando besteira. Então, assim. Mas eu sinto os olhares. Não é fácil. Só que eu falo, se eu desistir agora... E aí tem uma coisa que é da minha personalidade, tá, gente? Eu sou burrinha. Quando eu tô falando que hoje eu tô escrevendo por teimosia, é porque eu já pensei em desistir 1000 vezes, mas eu falo, mas não vou dar esse gostinho nem para homens e nem para mulheres, tá? Eu vou citar um exemplo que isso me marcou muito, que foi a primeira feira do livro que eu participei, que foi aqui na Cidade de Tudo, do ladinho aqui, que nem eu brinco. E a gente tinha uma corodaria de 2 mulheres que se dizem de esquerda e feministas e que simplesmente excluíram a gente porque a gente não tinha nome, ou porque isso é literatura de baixa qualidade, porque nós estamos falando da questão da liberdade sexual da mulher que é da questão LGBT, e vocês que estão aqui, uma olhou para minha cara e falou assim, eu estava com as minhas filhas no dia, eu estava de roupa da rádio ainda por cima, você tá vindo cobrir o evento? Eu falei, não, eu já cobri o evento, agora eu tô para vender meus livros. Você é mãe. Então, você quer coisa pior? Que agora eu falo que é fogo amigo, agora é a mulherada metendo a porra a gente e desqualificando a minha literatura porque eu sou mãe, ou porque eu sou diferente, ou porque eu não aceito esses padrões de eu preciso que você quer. Calma. De se vestir, de fazer as coisas. Gente, eu vou almoçar na live, tá? Hoje almoço em live, porque eu não almocei. Eu cheguei em casa e vim pra cá. Olha, eu vou conversando com o pessoal aqui, ó. Felipe Teocêntrica. Obrigado, Felipe. Gente, é assim mesmo. Quem trabalha, a Thaís trabalha em 2 rádios e 1 jornal, em 3 cidades diferentes. Imagina isso, que loucura.
Luzineide, confirmo, acho que era quando a gente estava falando da parte da parte da dificuldade, né, das coisas. O Flávio Fidigal. Boa tarde, Flávio, está sempre junto com a gente, prazer, gente. Hoje a gente está com a Thaís Carolina mais uma vez. Gente, a Thaís é assim, não se assustem. A Thaís, ela é muito terrível. Transparente. Transparente, não é terrível, sabe? Mas quando ela se propõe a fazer uma coisa, ela faz. Não interessa se é no meio da estrada, se ela tem que parar o carro no acostamento, que já aconteceu várias vezes no Flau, que ela parava entre uma cidade e outra, que ela trabalha, que é pertinho uma da outra, ela parava no meio do caminho, abria a live, aí esperava a live acabar e ir embora. No meio da estrada. Não é mais seguro fazer isso, Thaís, por favor. Não, mas não dá nada, não. Aqui tem. Aqui, ainda quando é salto e tubo, beleza. O problema é quando ainda é tubo e salto, que é tudo escuro. Mas aqui tem iluminação tranquila. As cidades são muito próximas. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se houve algum momento. Olha, você vê. Teve algum momento em que você chegou a querer desistir da escrita? Gente, as filhas da Thaís faz parte. Elas vêm entregar comida para mim, entendeu? Elas vêm trazer refrigerante. Aí tem um gato lindo. Essa aqui é a Tibi-Tibi. É um gatinho que é um dos gatos da minha casa. Desistir, eu quero desistir todo dia. Nossa. Não é só da literatura, não. Mas vontade é voltar para o sítio porque é meus porcos. Mas aí eu lembro que eu tenho muita coisa para fazer. E eu lembro dos feedbacks de pessoas que leram e falaram assim: parabéns, você mudou eu minha vida. Eu te odeio. Eu falei para ela: eu te odeio. Não quero falar com você agora. No termos de rádio, tem vezes que eu tenho intenção de desistir. Eu falo, não do rádio todo, mas ficar só com a parte de marketing, que é a parte que eu me propus a fazer. Não ir mais para a rua fazer blitz, não ir fazer as coisas. Aí eu tô numa blitz, alguém chega e quer me abraçar e tirar foto. Eu falo, mas gente, eu não sou ninguém. Não, você é Thaís, você é muito legal. Eu tiro foto, converso. Vira amiga de ouvinte pra caramba. Tem ouvinte que tem meu WhatsApp pessoal e fica mandando mensagem, conversando. Meu, isso me faz seguir em frente. O que me faz seguir em frente? Perdão. É a murrinha de não deixar pros outros. É a teimosia de falar assim: você disse que eu não ia escrever? Você disse que eu não ia fazer sucesso? Você disse que eu não ia vender livro? Você disse que eu não ia dar certo no rádio? Você acha que eu não ia fazer um filme? Aí eu vou lá e provo que eu sei fazer. Não tem problema, não. É pela murrinha também. Muitas das vezes é isso. É pela teimosia. Entendi. Bom, o nosso tempo. Quer falar alguma coisa, Rosa? Eu queria dizer a Thaís, olha, é bom estar aqui e receber em primeira mão o conselho que tens, porque eu não sou a Thaís que não desiste das coisas, mas é um exemplo para nós também, os novos escritores, que temos o hábito de, quando ouvimos uma crítica, automaticamente parar. Então, com o exemplo que deste, com o exemplo que és, não só os brasileiros, né, mas nós também, os africanos, tiramos nota, de certeza que tiramos nota, e de certeza que futuramente poderemos também dar na cara das outras pessoas de forma indireta, não estou a dizer dar na cara de forma direita, né? De forma indireta, mostrar às pessoas que a opinião delas é simplesmente isso, a opinião delas, e que nós é que decidimos o que nós realmente temos que ser ou queremos ser. É um grande exemplo e, repito, nós tiramos nota. Se a gente for... Existe uma música no Brasil, Capital Inicial, banda de rock, bem negócio, que ele fala assim... Vão falar que você não tem casa, vão falar que você não é nada, vão falar que você não merece, que anda bebendo ou está mentindo, e não importa o que você fizesse, se seria desmentido, vão falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido. Ele fala, se eu for ligar para o que vão falar, eu não faço nada. E eu, como uma pessoa que fui fazer tudo que os outros queriam, e aos 30 anos acordei para a minha vida, eu só trabalho em rádio há 8 anos, gente, eu tenho 39, tá? Isso quer dizer que basicamente da minha juventude até a minha idade adulta, dos meus 20 aos meus 30, eu fui enfermeira, eu cuidava da casa, eu fazia exatamente o papel de boa esposa e boa cristã.
Hoje nem cristã mais sou, tá? Hoje eu admiro vocês aí na Angola, porque a minha religião é o candomblé de Angola. Então a gente busca muito beber da fonte de vocês, porque por mais que digam às vezes para mim, mas na Angola eles quase não cultuam mais. Que pena, porque aqui a gente tem vocês de espelho. Então a gente continuar cultuando o orixá e o sagrado. E quando eu parei de fazer o que as pessoas queriam, a minha vida começou a funcionar. E funcionou pra caramba. Né? Hoje, se você pode me falar com o computador na frente, antigamente eu não tinha. Se hoje eu trabalho com rádio, se hoje eu escrevo, é porque eu deixei de escutar. Eu lembro de uma frase que eu falei para a Núbia, quando ela resolveu falar que eu tinha que editar um livro. Eu falei, quem vai dar ouvidos a uma mulher que mora no interior de São Paulo e fala porta, porteira, portão, bordejar, que é uma linguagem muito minha aqui desse lugar que eu moro. Não é ninguém, filha, eu não sei nem falar. E hoje eu falo, não, hoje eu vou, tirando os baios que eu falo, porque eu convivo muito com o pessoal do Rio Grande do Sul, eu falo o meu bordejar, o meu porta, o meu porteira, eu sou daqui, eu não tenho por que me esconder ou dizer que não. Uma outra coisa que eu faço também é não explorar a desgraça alheia. Como assim? Nossa, no Brasil a gente tem uma mania de escrever livro, fazer filme, e não com essa coisa de tipo, sofreu, morreu sofrendo. Porque lá no Nordeste, no Brasil, gente, tem tanta coisa linda no Nordeste, tem tanta cultura, e as pessoas querem retratar a mulher do sertão, sem água, com um monte de filho, e ela não vai sair daquela vida. Dá licença, gente, é sério mesmo, vocês vão continuar nisso? Que eu falo que é o grande palco da desgraça brasileira. A gente tem tanta coisa para mostrar para os outros, para o mundo inteiro, o quanto é lindo. E a gente ainda está apegado a isso. A gente não vai escrever um livro ainda falando sobre o São João do Nordeste, que é o melhor São João, que é uma festa linda, que é melhor do que o Carnaval. A gente vai continuar escondendo o Rio Grande do Sul e achando que lá só tem branco dos olhos azul, sendo que lá é o berço de uma cultura originária dos Guaranis, e o berço do batuque rio-grandense, que é uma cultura negra que ficou ali, porque não tinha contato com o resto, então é uma cultura super pura. E a gente ainda está falando ainda que no Rio Grande do Sul só tem loiro do olho azul, é sério isso? Tem mais. Interessante, Thaís, é que eu já li seus livros, eu sei como é que é, e dentro dos livros da Thaís também tem silêncios. Que querendo ou não, ela coloca, são coisas, ela deixa algumas coisas assim, que você fica assim, caraca, aí você para. É engraçado, é um silêncio dentro de uma literatura, onde ela está tratando de várias coisas ao mesmo tempo, e esse papel, qual que seria, assim, não vai entregar tudo, né? Qual que seria o papel do silêncio? Esse silêncio que você coloca dentro da sua literatura, é aquele silêncio que é para a gente refletir, para a pessoa pensar por si mesma? Eu acho que o silêncio que eu coloco, e muitas das vezes eu não sou uma pessoa muito descritiva, a não ser quando nada me vê, porque a questão que o Lago do Guaíba faz parte da história, então não tem como eu não descrever para você Porto Alegre, nem muito menos o Lago do Guaíba, porque ele faz parte da história. Então ele se autodescreve ali para você e te mostra como é a cidade, como ele está ali manhando a vida das pessoas. Eu acho que no silêncio a gente pensa. No silêncio, eu falo que os meus personagens têm a cabeça barulhenta. É no silêncio do barulho da cabeça dos meus personagens que você entende muito das pessoas que você convive e que eu convivo. Eu adoro quando as pessoas dizem assim, para mim, eu acho que eu vou abrir o portão e vou encontrar com a Kátia. Indo para trabalhar vestida de branco, indo para o hospital. Isso. Nossa, para mim, o dia que eu mais chorei foi o dia que uma porto-alegrense falou para mim, eu tenho a impressão que eu vou chegar na Redenção e vou encontrar a Júlia deitada numa manta, lendo o livro. Eu falei, caramba, eu fiz isso. Fez. E aí eu falo assim, é só para você refletir e entender como funciona a cabeça das pessoas, porque às vezes você está tão presa no seu mundo e os autores são tão descritivos em dizer que gente, Porto Alegre, tá? Fala a palavra Porto Alegre. Essa emoção que ela está sentindo, ela passa para a gente no livro. A questão toda, quando a gente fala de
é você entender que eu não preciso virar para você e dizer que aqui em cima da minha mesa tem uma rosa que é feita de EVA cheia de glitter e que nele tem um papel escrito que nós somos todas prendas maravilhosas e que isso me traz uma emoção de uma recordação de algo que não é tão meu, porque eu nunca nasci no Rio Grande do Sul, mas eu trouxe comigo. Se eu disser que o meu personagem está deitado na cama, olhando aquela rosa e lembrando de todos os passos de dança que ela deu numa noite e que ela queria que se eternizasse, mas mesmo assim ela sabe que não e ela vai levantar no outro dia cedo e vai trabalhar. Que é o meu caso. Eu olho todo dia aquela rosa e lembro que eu estive no lugar que eu mais gostaria de estar a todo momento, que é no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Mas eu ainda tenho a capacidade de botar um sorriso no rosto e trabalhar todo dia e dizer que esse lugar que eu moro é o melhor lugar do mundo. E é nesse silêncio da minha cabeça e da cabeça dos meus personagens que você entende muito mais do que se eu descrever para você o sentimento todo que eu tenho por aquela rosa que está ali parada. Pois é. Gente, vamos rapidinho, nosso tempo está acabando. Imagina, vamos ficar por aqui. Feliz por poder acompanhar, obrigado. O escritor deve ser continuamente irritante nos seus trabalhos. Nossa. Euclides, eu tô aqui para isso. Eu falo isso toda vez que eu vou no conselho. Se eu não vim, eu venho pela treta, eu venho pela briga, porque se não fosse para causar, eu nem estava aqui. A Fran Farias, que é a cofundadora da Editora Esperança. Boa tarde a todos, boa tarde, meninas. Obrigado, Fran, por estar aqui. Muito obrigada. Nosso Nordeste é maravilhoso, também acho. E a nossa cultura é show. Ela está dizendo para você coisa linda. Tem uma pergunta do Flávio Vidigal, vamos lá. Boa tarde, escritora Thaís. O que você pode ver de positivas e construtivas ter que lidar com essas informações conflitantes? Aliás, afinal de contas, quem escreve, seja mulher ou homem, tem ou não tem liberdade de pensamento? Quem vai fazer a sua liberdade é você. Você que se impõe. A sua postura. Não adianta, porque assim, hoje a gente está vivendo num mundo que é muito complicado, que inclusive vamos voltar àquela história do explorar a tristeza e a desgraça das pessoas até o último. Que é essa coisa do lugar de voz, lugar de fala, isso, aquilo outro. E aí, será que eu posso escrever? Não, você pode escrever, só branca. Porque nego vai chegar para você, enfiar o dedo na sua cara e falar que você não é preto. O nego vai chegar e enfiar na sua cara e dizer que você não que você não deve escrever. Se você quer ter sucesso ou ser reconhecido, você não deveria escrever sobre o Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul só tem loiro do olho azul, racista e a maior mentira do mundo, tá? E aí você tem que bancar, porque o mundo tá muito chato, tem muita gente que falando merda na internet, todo mundo tá se achando muito cult. E aí a liberdade é você que faz. E aí existe uma frase, eu vou parafrasear só pessoas boas hoje, só pessoas que são consideradas cultura popular. Renato Russo, disciplina é liberdade. E quem faz a disciplina é você. Eu faço a minha, dentro da minha loucura, né, que eu tenho, eu faço a minha disciplina de eu não vou baixar a cabeça. Até aqui, até os 30 eu baixei, agora eu não baixo mais. Agora eu vou talvez enfrentar coisas de igual para igual e saber a hora de ouvir, mas saber também a hora de chegar e falar, isso aí para mim não serve não, irmão, segura aí. Segura para você essa ideia aí e fica com ela. Então é bem assim. Senão a liberdade é você que faz. Senão eu não estava escrevendo sobre uma bailarina negra em Porto Alegre, não estava escrevendo sobre um monte de coisa. Agora, sobre a Clarissa, eu tenho lugar de fala, ano que vem eu lanço, porque eu tenho FII também, eu trabalho em publicidade, e se alguém chegar para mim, você tem quantos filhos? Ela fala, tem um. Já perdeu esse distribuidor comigo. Eu posso falar, eu tenho 4. Gente, vamos lá. Está acabando nosso tempo, infelizmente. Agora a gente tem uma notícia muito boa, tá? Que eu convidei a Thaís para ajudar a gente aqui na Editora Esperança, né? Para ser âncora junto com a gente, fazer esse trabalho que eu e a Rosa faz, que é uma pessoa a mais, né? Porque
todos nós trabalhamos, tá? A gente não ganha por estar aqui, né, Rosa? Ao contrário do que muitos pensam, a gente ganha. Ganha, sim, reconhecimento por parte da editora, a gente ganha pelo prazer de estar aqui fazendo o programa do que a gente gosta, apresentando as pessoas que a gente gosta, né? Fazendo um projeto totalmente voltado para aquilo que a gente ama, que é escrever, né? E eu convidei Thaís para ser âncora junto com a gente. Então, assim, eu não vou dizer o dia que ela vai estar aqui, porque vocês vão ficar sabendo na semana quem é que vai estar com ela, se vai ser eu e Thaís, se vai ser Rosa e Thaís, se vai ser Pedro e Thaís, para a gente poder também mesclar um pouquinho para não pesar para todo mundo, né, Rosa? Que a gente entende a dificuldade de todo mundo. Olha, Thaís não tem problema de ansiedade, né? Eu tenho, filha. Eu sou pessoa medicada. Eu sou pessoa medicada. Eu tenho TDAH. Não sou única com problema de ansiedade. Acho que não será só o pessoal da editora ansioso para ter a Thaís em primeira mão, mas também eu. E a Thaís, a própria Thaís também estará com ansiedade. Então, somos todos ansiosos. Vamos trocar o WhatsApp e vamos conversar muito. Mas eu sou ansiosa, eu tomo remédio para depressão e tomo remédio para TDAH. Gente, a minha vida é eu tenho uma agenda e uma agenda no celular, senão eu esqueço, e eu esqueço direto as coisas também. Eu sou bem assim. Eu estou medicada, e quando eu estou medicada, eu sempre digo, as pessoas falam, mas você toma remédio? Tome, tá tudo bem. É melhor do que surtar. Assim, eu tenho total confiança no trabalho da Thaís, de eu poder sair tranquila, e eu sei que a Thaís vai entregar um resultado ótimo. Com qualquer pessoa. Eu ainda acho que um dia nós temos que fazer pelo menos uma vez ou 2 vezes no ano algo presencial na mesa do boteco. Nossa, vai ser muito Todo bom. mundo comendo uma porção, tomando alguma coisa, não bebe bebida alcoólica, gente, só bebe refrigerante. Nós vamos para a África. A gente tem Eles falam que eu tenho que comer não sei o quê. Cadê esse mundo? Rosa, tem boteco aí? Vai comer um fumus. Ah lá, tá vendo? Não entendi. Tem boteco aí? Aí cá tem fumus. Vai comer... Não percebi. Boteco, bar de beira de estrada. Tem muito. Aqui a gente fala que é os... Aqui a gente fala que é os melhores. Para bater um carro, tomar alguma coisa e comer uma porção. Exatamente. Vai comer um feijão de óleo de palma, vai beber uma quiçangua e um sumo de uva. Vai gostar? Nossa. Vai experimentar as bebidas tradicionais. Vai gostar das bebidas tradicionais. Já tá aparecendo lá na frente, ó. O universo já fechou e nós... Amém! Como é que eu falo? Assim, axé. A gente fala axé, velha. Lançar nossos livros lá na África, fazer um evento da Editora Esperança direto da África. Imagina isso. Que doideira. Ai, gente. Vai ser bom, vai trocar de experiência com o pessoal daqui, Clube de Cultura. Vai ser bom. Eu fico imaginando que aí para vocês em Angola chega muito como é São Paulo capital, Rio de Janeiro e Salvador. Né? Acho que vocês não conhecem, tipo, o interior do país. Acho que não chega muito o que a gente... Porque o Brasil é muito vasto, e aí o que acontece em São Paulo nem sempre acontece aqui onde eu tô, que eu tô a 103 quilômetros de São Paulo só. E eu falo muito sobre o Rio Grande do Sul. Se aqui dentro do Brasil ninguém conhece o Rio Grande do Sul, imagine na Angola, imagine vocês tendo contato do que é o Rio Grande do Sul aí. Nossa, eu ia ficar feliz. Vai dar certo. Calma, não, tem alguns, eu tenho acompanhado alguns influencers que fazem parte de diversas áreas do país, de diversos lugares do país, então a partir deles eu tenho conhecido algumas zonas brasileiras, o Rio Grande do Sul, Amazônia, eu tenho conhecido assim, fora de São Paulo e Rio de Janeiro, tenho conhecido Minas Gerais, eu já acompanho um pouquinho sobre Minas Gerais. O que é sumo de mucua? Sumo de mucua. Lá falam baobá. Não sei o que é baobá. É uma fruta que sai do embodeiro. Fruta que Nunca comi, não. É a fruta que sai do imbu.
Eu sei. Que bom. É lá no norte do país tem. Parece um amendoim gigante. Gente, eu falo assim, é que hoje a gente tem, né? Eu sigo influencer, assim, de tudo quanto é lugar. Eu adoro a galera de Manaus ali, tem uma galera de Rondônia, que a galera mora na tribo, ou é comunidade ribeirinha. E aí é o que eu falo, né? Aqui pra gente, antigamente, porque coitados, eles moram na beira do rio, na palavra. Gente, eles amam, é na puta de uma vida da hora, eles comem comida natural, comem muito peixe, eles não passam fome, eles não, estuda, faz tudo. Nossa, eu falo, gente, como a gente tinha uma visão assim, até vinda das escolas, que o pessoal lá, imagina, gente, que delícia. Se eu pudesse. Conversando com você a respeito, né? A gente sabe da realidade da África. Quando a gente conversa com a Rosa, falando da história dela, entendeu? Da riqueza da história pra gente, a gente conhece uma outra África. Como assim? É muito bom. Eu sou louca pra conhecer o Mola. Tá acabando o tempo. Acabou o tempo. A gente tá no YouTube. Não tá. Acabou o tempo. Thaís, você agora já é, né, figurinha carimbada da editora, vai estar com a gente sempre aqui. E eu só tenho a agradecer por você ter aceitado o convite. E fica para todo mundo aí, a gente não vai dizer quando ela vai estar, porque depende da agenda dela. Mas, assim, pelo menos uma vez no mês ela vai aparecer, né? E eu acredito que só tem a acrescentar para a editora, né? Porque esse é um projeto muito lindo. Para quem não sabe, o Alcebiades é meu irmão e eu sou apaixonada por ele. E assim, esse projeto é uma coisa que a gente conversou muitos anos atrás e ele colocou em prática e eu achei muito legal. E eu só tenho muito a agradecer a todo mundo. E hoje ficou a obra e o autor com a Thaís Carolina. E eu espero que todos venham. E colocam lá nos comentários, vou colocar lá as vídeos da Thaís. Adquirirem os livros dela também. Thaís, suas palavras? Gente, eu agradeço, Rosa, agradeço, Angélica, agradeço as boas-vindas, vou estar por aqui. Aí vai assumir a Thaís radialista, a Thaís apresentadora, que é totalmente diferente dessa pessoa aqui, que é totalmente. Essa que sou. Gente, eu sou exatamente assim, tá? Não liga, não. Eu sou daquela que vira pro chefe e fala, é para aquele lugar. E aí o chefe fala, tá bom. Entendeu? Eu sou exatamente essa pessoa, mas quando eu estou trabalhando, eu sou um pouco diferente. Mais um profissional. Vou ter uma honra estar aqui com vocês. Eu adoro divulgar literatura, divulgar a arte. Acho que a gente precisa de mais espaço como esses, que a gente possa falar realmente do que a gente é. Querem me encontrar? Instagram, Thaís, com thcarolina.autora. Eu só tenho essa rede social, gente. Eu sou um ser humano que trabalha 24 horas com internet, com marca, vocês não exigem muito, não, que a pessoa aí, por favor, Thaís. É Thaís, né, com thcarolina.autora. Lá na Amazon, só colocar Thaís Carolina Silva, você vai achar os meus livros, Imprecisos Estilhaços, No Dia em que Eu Morri, Quando Nada Me Vê, e os meus contos, tá? Que são 5 lá na Amazon, com muitas homenagens ali a coisas que... Exatamente, igualzinho você escreveu aí. Então, procurem, me chamem no direct, eu sou a pessoa que eu respondo todo mundo na medida do... Você vai falar na medida do possível, porque não, porque eu só respondo as pessoas na hora que eu vou deitar, porque geralmente o meu dia é uma loucura. Aí eu respondo todo mundo, converso, leiam. Esperem coisas muito reais. Então, fiquem tranquilos. Vocês vão dar uma choradinha, porque eu gosto de fazer vocês chorar, eu gosto de fazer vocês sentir uma raivinha das pessoas, mas é muito real. Então, vamos lá conhecer um pouco mais. Rosa, suas últimas palavras e pode fechar, tá? Olha, Thaís, nós agradecemos. Vai ser uma honra trabalhar contigo, porque já tenho aprendido muito, não só eu, né, mas o pessoal da editora já tem aprendido muito com a Angélica, com o CEO, com a Franco Farias e com o Pedro. Contigo vamos aprender ainda mais, trocar ainda mais experiências e ter certeza que quando virem para Angola vão comer um funge com feijão de óleo de palma. E tem sumo de moco aí, tem sumo de moco. É isso, gente. Óleo de palma não é nada mais do que dendê. Dendê é bom. Não sei de nada disso. Tá escrito também. É dendê. Bom, gente, deixa eu terminar, que senão vai cair a live. É isso. Eu só tenho a agradecer. Essa foi a obra O Autor, com Thaís Carolina, agora a nossa parceira dentro da editora Esperança. Espero que vocês tenham gostado.